crianças, vamos iniciar a nossa aula de geografia. Não tem correção porque foi o passado o trabalho, né, de geografia sobre as imagens de vento, sol, chuva, frio, seca. Então você precisa enviar as imagens para mim, certo? Tira a foto e envia para mim. Renata, não estou recebendo. Sofia me enviou. Paulo continua sempre enviando. Quem está assistindo em casa para me enviar todos os dias. Lucas também, certo? Ó, os climas do Brasil. Embora os tipos de climas que atuam no Brasil sejam em geral quentes, eles apresentam algumas características bem diferentes. Veja aí no mapa a distribuição dos principais tipos de clima que ocorrem no Brasil, certo? Aí você tem aqui, ó, esse mapa. Ele está dividido em quê? Em climas, certo? São 5 tipos de climas diferentes. Olha, você está vendo aqui várias cores nesse mapa, em vários locais. Você está vendo que também tem uma mistura dessas cores aí? Porque, olha só, na região aqui, na região Nordeste, como está? Tem quantas cores? Tem um total de 3 cores, não é isso? Na região Nordeste. Ok, aí no clima predomina três tipos de climas, não é? Nesse local predomina 3 tipos de clima aí no Nordeste. Na área aqui no Centro-Oeste também predomina 2, olha aqui, ó, na área Centro-Oeste, 2 climas. Aqui no Maranhão, ó, o que tem? Você tá vendo o Maranhão? O clima equatorial e o clima tropical típico, certo? Então, nas nossas aqui, nas nossas capitais, nos nossos estados, no nosso país, o clima é o que? Ele é bem variado. Olha aqui a área do sul. Olha aqui a área, só tem esse clima aqui, ó, subtropical. Apesar que tem aqui, né, Paraná aqui, ó, tem um pouco do tropical típico, certo? São Paulo aqui, ó, também tem um pouco do subtropical. Aí nós vamos ver, ó, em cada setinha tem um tópico de cada um. Olha só, nessa área verde aqui, o que nós temos? É o clima equatorial. Como é o clima equatorial? Ele diz que as temperaturas são bastante elevadas durante o ano, com média de 25 graus. As chuvas, elas são abundantes durante quase todo o ano. Então, por isso que aqui chove bastante, porque nós temos o que? Clima equatorial, certo? Aqui nós temos qual clima? O clima semiárido. No Nordeste nós temos o clima semiárido. A parte do Nordeste, não é todo, né, o Nordeste, esse vermelhinho aí. Então, nesse vermelhinho, o clima é semiárido. Como são as temperaturas? Elas são elevadas, com média anual superior a 26 graus. As chuvas são poucas durante o ano e concentra-se o quê? Um curto período de tempo, geralmente em janeiro e abril, somente, certo? Janeiro a abril. Aqui nessa área amarela, ó, qual é a temperatura? Clima
subtropical típico. Essas temperaturas elas são o quê? Elevadas durante o ano, com média a 22 graus. Nessa região ocorrem duas estações bem definidas, uma chuvosa, que é de outubro a abril, e a outra mais seca, de maio a setembro. Então, aqui ela é bem definida, certo? Temos dois tipos, a chuvosa, que é de outubro a abril, e a seca, de maio a setembro aqui, certo? Aqui nós temos aqui, nessa área rosinha, clima tropical úmido. Olha que fica nessa parte aqui, você está vendo aqui no mapa, ela fica aqui na área litorânea, olha aqui, ó. As temperaturas são altas, com média anual a 25 graus. As chuvas são abundantes por causa da elevada umidade trazida por quem? Pelos oceanos, aí, ó, pelos ventos oceânicos. Olha porque ela fica aqui, ó, na frente do oceano. Porém, ela é concentrada em certos meses do ano, certo? Essa chuva ela é concentrada em certos meses do ano, ok? Ela recebe muito ventos oceânicos aqui, essas capitais aqui, ó. Esses estados aqui, estado de Espírito Santo, Rio de Janeiro, elas recebem muito ventos, certo? Aqui nós temos essa aqui, ó, a roxinha, é clima subtropical. Por que ela é subtropical, essa área aqui? Essa temperatura, ela é temperatura média anual é de 18 graus, mais baixa do que as demais, não é verdade? Embora as temperaturas elas sejam elevadas no verão, no inverno, olha, 18 graus é verão. No inverno, essas áreas, essas temperaturas, elas podem chegar a 0 graus, provocando assim geadas e até precipitação de neve. As chuvas são bem distribuídas durante o ano todo, certo? Sei que aqui tem em São Paulo, ó, tem um pouquinho, mas não neva aqui. Mas essas outras áreas aqui, vem, né, chega a nevar. Não é aquela neve lá dos Estados Unidos, mas chega a nevar. E é muito frio aqui, na época do inverno aqui. Aí nós temos aí, ó, o clima na vida das pessoas. O tempo atmosférico e do clima no cotidiano das pessoas, tanto na região onde vive, como em outros lugares do país e do mundo, o que acontece? Manchetes de tema como os impactos das secas, das chuvas, da agricultura, nas estiagens, são prolongadas, ou tem muitas chuvas muito fortes, com tempo provocando algum prejuízo, tornando a população, fazendo transtorno à população durante o ano. Tudo isso é mudança o quê? Do aquecimento global, ele vai mexer com o nosso clima, o clima equatorial, o clima tropical, certo? É esse aquecimento que vai mexer. Vocês lembram que como está lá o polo, está descongelando? Olha só, que nós temos catástrofes que ocorrem em razão do fenômeno atmosférico e são agravadas pela ação humana. Por quê? A ação humana vai produzir o quê? O desmoronamento de moradia, que constrói em
em risco, né? Vê um barranco, faz as suas casas lá, porque é necessidade, nós precisamos de uma casa. E aí essa necessidade faz construir essas casas ali. Quando chove demais, o que acontece? A casa vai para o chão, principalmente nas encostas. De onde? De morros. E as enchentes em dias de muitas chuvas fortes, em razão de impermeabilização do solo. O solo ele não consegue absorver toda aquela água da chuva. E o que acontece? Entupimentos de bueiros, certo? Galerias pluviais, pelo de que o descartes inadequado de lixo. Nós jogamos lixo nos lugares errados. Eu digo nós porque nós fazemos parte do nosso mundo. Então vocês vejam, até mesmo lá perto da escola, aquele igarapé é cheio de lixo. Tem gente que vende carro, eu já vi, vende carro, tira o saco de lixo e joga ali dentro. Por que ele joga? Porque ele não pensa no prejuízo que vai acontecer. Porque quando alaga, se ele for passar naquele lado, ele não vai conseguir passar, ele vai ter que dar a volta todinha ali pela Newton Lins, não é? Então não devemos sujar a nossa cidade por mordomia. Ele podia fazer um local lá na frente da casa dele, onde o lixeiro passa toda vez. Se o lixeiro não passar, o que ele tem que fazer? Cobrar do governo, não é? Cobrar para que possa vir o lixeiro possa passar todos os dias. O que nós temos aqui, ó? Uma curiosidade aqui, ó. Explore sua curiosidade e mostre seu interesse, fazendo sempre questionamento, tá? Tem dúvida? Questione, pergunte, tá bom? Pergunte mesmo, que aí você vai o quê? Entender, você vai compreender a sua curiosidade. Você tem curiosidade? Se você não estiver na sala, pesquise na internet. Pesquisar, certo? A sua dúvida, coisa voltada para a dúvida da educação, ok? Olha aqui, nós temos as características do clima, elas vão interferir no nosso cotidiano, certo? E no desempenho das atividades econômicas. Olha como nós podemos ver. Esse aqui é nosso cotidiano, né? Também, quando tem sol, o que nós fazemos? Os banhistas, durante um dia ensolarado e quente, nós vamos para onde? Para a praia, né? Praia dos Franceses. Esse aí fica lá no município de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas. Essa foto foi tirada em 2015. Então, os lugares de clima quente é grande o número de banhistas em praias e clubes. E também cresce o que? O comércio. Então, se as pessoas vão para o sol, o comércio vai crescer. Vai precisar vender bebidas como água, suco, vai precisar vender sorvete. Os lojistas vão vender ventiladores, porque quem não foi para o banho vai ficar em casa, vai precisar de ventilador, de ar-condicionado e roupas leves, né? Não vai poder vestir aquela agasalho nesses dias, sim, roupas leves. Aí, ó, por outro lado, quando a temperatura o clima vai mudar, vai baixar, a temperatura do ar vai baixar. O que acontece? O frio vai estimular o quê? As pessoas comprarem o quê? Cobertores, roupas mais quentes. Quem já vai perder são as pessoas que estão vendendo picolé, não é? Mas sempre tem alguém que está, mesmo com frio, compra um sorvete para se distrair.
Olha aqui também, o que que nós temos? A vegetação, ela também, ela vai precisar do clima. Olha só, agricultor em uma lavoura de trigo, em uma propriedade rural, no município de 3 de Maio, no estado do Rio Grande do Sul. Essa foto foi em 2017. Olha como tá bonito o trigo. Então, algumas culturas desenvolvem-se melhor em determinado tipo de clima. Olha, a lavoura do cacau, por exemplo, ela só vai desenvolver-se o que? Melhor nas regiões onde o clima é quente, na nossa região. O clima é equatorial, certo? Nesse aí nós temos bastante cacau. A cultura do trigo aqui, onde ele está, essa cultura aqui do trigo, por exemplo, ela é apropriada onde? Nas regiões de clima mais ameno, ou seja, um clima mais frio, sendo bastante cultivada nos estados da região sul, certo? Na região sul, porque lá é mais frio, o clima é mais ameno. E qual é o clima de lá? Qual é o clima, você lembra? Isso, subtropical, isso mesmo. Aí nós temos aqui, ó, vegetação e as paisagens. A vegetação natural é o conjunto de plantas que nascem e crescem, certo? Naturalmente em uma região. Cada formação vegetal vai o quê? Adaptar-se ao tipo de solo e de relevo do lugar onde se desenvolve. Também é influenciada por quem? Pelo tipo de clima que atua nessa região, certo? Essa vegetação, ela vai ser influenciada pelo tipo de clima. Olha só, no Brasil há 9 conjuntos principais de vegetação natural. Vamos ver algumas dessas paisagens formadas por esses vegetais. Antes vamos aqui acompanhar aqui, ó. Aí não tem no seu livro, mas acompanha aí na sua tela do computador. As formas do relevo e o tamanho, a diversidade da vegetação. Na Caatinga encontra-se que muitas espécies endêmicas da fauna e da flora, ou seja, a espécie que são encontradas apenas nesse ecossistema, só aqui existe essas fauna, essa flora. O nome Caatinga é de origem tupi-guarani e significa o quê? Mata branca, denominação que caracteriza o aspecto dessa vegetação, assume durante o período de seca, quando as folhas caem e as plantas ficam com um aspecto acinzentado. A planície do Planalto, ela é a maior área continental inudável do mundo, certo? No Pantanal. A vegetação do Pantanal, ela vem sofrendo os impactos da expansão das atividades agropecuárias, como desmatamento e a contaminação das águas pelo uso de agrotóxicos. Por quê? Porque os agropecuários estão usando muito produto e isso está acontecendo, isso está contaminando a água, certo?
e o desmatamento também está prejudicando a água do Pantanal. A mata de cocais, ela predomina 2 tipos de palmeira, o babaçu e canaú. Dela extrai-se o produto como óleo vegetal, a cera e a fibra dessas palmeiras. A vegetação litorânea, ela tem sido ameaçada pela intensa urbanização e a expansão das cidades, certo? As pessoas querem morar lá na área litorânea. E isso vai acabando com a vegetação, além do desmatamento. Estão desmatando os mangues, os berçários de reprodução de grande parte da fauna marinha estão sendo poluídos pelo lançamento de esgoto domésticos e resíduos industriais não tratados. Então nós mesmos vamos prejudicando a nossa vegetação. Por quê? Porque queremos morar e não cuidamos do nosso esgoto. Ó. Aqui coloco o esgoto para sujar essa água. Nós colocamos. E isso vai prejudicar o que? Essa vegetação. Vai um dia acabar. Nós não estamos tendo um cuidado. Estamos só pensando no nosso interesse, no nosso bem-estar. Esquecemos que se acabar essa vegetação, acaba toda a beleza da água que fica na frente lá na área litorânea, né? Na vegetação litorânea ocorre também a reprodução de muitas espécies pelas condições favoráveis do solo e das águas. Trata-se de uma vegetação típica, onde se dá o encontro das águas do mar e dos rios. Por excesso de matérias orgânicas e pouco oxigênio, é muito comum observarmos que as raízes, certo? Essas raízes aéreas que sustentam as plantas de um solo arenoso. Isso pode acontecer aonde as raízes dessas plantas irem se prejudicando esse excesso de matéria orgânica que é lançada. Aí nós vamos aqui, ó, olha só, essa floresta aqui, essa é a floresta amazônica, certo? Essa foto é da floresta amazônica lá no município do Cruzeiro do Sul, lá no estado do Acre. Olha como bonito, lindo, né? Pegaram uma área onde não dá para ver o desmatamento, o que as pessoas estão fazendo, mas que lindo, ó. Por quê? Porque isso aqui, ó, está sendo preservado. E se as pessoas forem lá, isso é um crime. Então as pessoas entram ilegalmente. E tem muita gente de olho nessa terra, né? Nem na floresta, é acabar com essa floresta e fazer um parque, fazer outras coisas. Aí nós não vamos ter mais a floresta amazônica. Ó, estende-se por grande parte do norte, essa floresta amazônica, grande parte do norte do Brasil. A floresta amazônica é uma das maiores do mundo. É uma floresta densa, com árvores de tamanhos variados. Tem grande, pequena, tem arbustos, tem trepadeiras, é um tipo de plantas trepadeiras que elas ficam engatando uma na outra. Tem os cipós, tem muitas outras espécies. Se for colocar aqui, acabou a aula, acabou o livro. Vai precisar de outro livro. O clima que também atua nessa área, ele é o quê? Quente e chuvoso. Então, o clima que predomina nessa floresta é quente e chuvoso, certo?
Não lembra? O clima equatorial. Nós temos aqui, ó, a floresta tropical. Olha a floresta tropical. Passagem da Mata Atlântica, no município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, em 2017. A floresta com grande diversidade de plantas nas áreas próximas do litoral. Essa formação ela é conhecida como Mata Atlântica e recebe grande umidade trazida por quem? Trazida pelos ventos oceânicos. Os poucos trechos preservados dessa mata são quem? São encontrados em uma faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Tá? Litorânea, por quê? Ela está lá na área do litoral, área da praia, onde tem rio, tem mar, né? Onde tem mar, tem água, bastante água lá. E o que acontece? Que foi dito, as pessoas querem morar para lá e está destruindo um pouco dessa Mata Atlântica. Sei que nós não moramos lá no Rio de Janeiro, mas essa mata é nossa, é Brasil. Temos que preservar, cuidar do nosso Brasil. Olha só essa vegetação aqui, ó. Paisagem da vegetação de Caatinga, no município lá de Boqueirão, no estado da Paraíba, em 2015. Olha, lembra que falou que é branca, meio acinzentado? Essa vegetação ela é típica de uma área do Nordeste, no país onde chove pouco. Por isso que essa vegetação é assim, porque chove pouco durante o ano. Ela se caracteriza pela presença de árvores e arbustos com muitos espinhos, entre outras espécies. Tem outras espécies também. E tudo isso aqui, porque elas vão se adaptar à falta de água. Tem locais que demora a chover, tem 1 ano, 2 anos, que a chuva não cai. E as plantas ela precisa estar adaptada a esse clima, certo? A esse clima, onde não chove, há pouca chuva, tem mais sol. Nós temos aqui a paisagem de qual? A paisagem da vegetação de Cerrado, lá no município do Alto Paraíso, em Goiás, no estado de Goiás, 2016. Olha aí, Cerrado. Essa vegetação, ela se desenvolve em uma grande extensão no território brasileiro. Olha como ela é extensa. Suas árvores, elas possuem o quê? Uma casca grossa. Em geral, elas são baixas, ó. Elas são baixas, tá vendo? Elas são baixas. Com o tronco como? O tronco e os galhos retorcidos. Entre essas árvores, cresce também arbustos e plantas rasteiras, que estão adaptadas ao clima como uma estação chuvosa e outra seca, tá? Eles vão se adaptando. A natureza, ela precisa se adaptar ao clima. E elas já estão bem adaptadas, certo? Olha só como é bonito. Se for morar aqui, acabou essa beleza. Acabou. O Brasil tem muitas áreas assim. Por isso que o nosso clima é diferente de outros países, porque nós valorizamos e algumas pessoas não querem valorizar, querem desmatar por interesse próprio, não pelo interesse do mundo, e sim próprio, só seu. Olha só essa vegetação, paisagem da mata de
Araquárias, lá no município de Passo Maia, no estado de Santa Catarina, em 2016. Essa mata, essa vegetação, ela é formada principalmente por quem? Árvores conhecida como pinheiro do Paraná. Ó, olha como elas são, certo? Elas são conhecidas como pinheiro do Paraná ou araucárias. Os pequenos trechos que ainda restam, olha só olha o que ele fala, pequenos trechos que ainda restam desse tipo de vegetação, encontra-se aonde? Nas áreas de maior altitudes da região sul e sudeste do Brasil. Então, na região sul e sudeste, por que ela tem poucas? Porque lembra da imigração, os imigrantes foram todos para o sul e sudeste no Brasil. Vocês lembram lá do livro de história? Eles desmatando a floresta para construir suas casas, construir as fábricas, construir os comércios. Então, aqui, nessa região sul e sudeste, sobrou poucas florestas, poucas matas, certo? Onde a temperatura ela é mais baixa. Então, aqui a temperatura é mais baixa. Vocês lembram que é o que? A temperatura. Qual o clima de lá? Qual o clima que predomina aí? Alguém lembra? Quem pode falar? Pegue aí e lembra aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso! Clima subtropical. Perfeito. Tá? Não no sudeste, tá? Não esqueça, só na sul, subtropical. Na área sudeste ali, São Paulo, né? Aquele pedacinho de São Paulo. E a outra, qual é? 1, 2, 3, 4, 5. Qual? Ela é amarelinha. O clima tropical típico, certo? Olha essa vegetação. Essa paisagem Pantanal, olha Pantanal, no município já de Corumbá, lá no estado de Mato Grosso do Sul, 2017. Essa vegetação do Pantanal, ela estende-se pelo estado de qual? Mato Grosso, isso, e Mato Grosso do Sul, muito bem. Apresenta as espécies de plantas da floresta tropical. Então, nessa vegetação pantanal, ela vai apresentar o quê? Plantas da floresta tropical, ela vai apresentar do cerrado, e ela vai apresentar do campo, e também da mata dos cocais, tá? Olha quantas espécies, 1, 2, 3, 4 espécies de vegetação, só aqui no Pantanal, Entre novembro e dezembro, vastas áreas do Pantanal são invadidas por quem? Por água lá do Rio Paraguai, ó. Essa aí, ó. Ela é invadida, vem bastante água, invade toda essa área. Você viu também quando aquela parte que eu falei, que está tendo desmatamento, os agricultores, está tendo também poluição de produto e que pode prejudicar o Pantanal, tá? Olha só, continuando. Isso ocorre devido ao quê? O aumento de volume dos rios por causa da chuva. Então, por que vem muita água? Por conta da chuva. E o terreno que é muito plano. Como o terreno é plano, é mais fácil a água invadir toda essa área. E por isso o Pantanal, ela sempre está com água. Olha só essa vegetação aqui, ó. Essa mata,
Essa mata, ela se chama Mata dos Cocais, lá no município de Barreirinha, no estado do Maranhão, em 2014. Olha onde ela fica. Olha quem está aqui, um rio, né? E a mata está ali. É encontrada no estado do Maranhão, Piauí, numa área de transição entre a úmida floresta amazônica, tá? Tem uma transição, você viu lá no Maranhão, lá no mapa, a mistura, não é? Da floresta amazônica, ok? E a seca da caatinga, tá? Então tem a floresta amazônica e a caatinga misturada aí no Maranhão e Piauí. No interior da região Nordeste. Na Mata dos Cocais predomina o quê? 2 tipos de palmeira, ó. 2 tipos de palmeira. A palmeira babaçu e a outra canaúba, certo? Lembra que elas dão óleos vegetais muito bom. Tem que ter cuidado para não extrair demais e acabar com essa mata. Olha só essa vegetação, hein? Paisagem da vegetação de Campos, no município de Borges, no estado do Rio Grande do Sul, 2017. Olha aqui, ó. Lá no fundo tem um rio. Você tá vendo o rio? O rio passa por aqui, ó. Ele vai embora, o rio. Os animais ali, ó. Eles estão, certeza, estão bebendo água. Outros estão comendo esse mato, conhecido como capim também, né? Essa vegetação, ela é encontrada onde? No estado do Rio Grande do Sul. Nela predomina o quê? Gramíneas, conhecida como capim. Na região dos campos surgem pequenas matas, chamada campom. Elas se desenvolvem geralmente nas nascentes e nas margens dos riachos, certo? Elas nascem ali, porque com certeza é bem melhor nascer perto de água. Olha essa aqui, como é, olha essas raízes, olha só. Essa aqui é a vegetação de mangues, no município de Marataí. Ai, eu quero botar um R ali, gente, desculpa. Marataízes, no estado do estado do Espírito Santo, em 2017. Essa vegetação litorânea, ela estende-se aonde? Ao longo do litoral brasileiro, nas áreas mais próximas ao oceano, nos terrenos arenosos. Então, ela é composta por árvores baixas e plantas rasteiras, chamada de restinga lá. As áreas do litoral onde há o encontro das águas do rio, do mar, formam-se os terrenos alagadiços, onde se desenvolve o que? A vegetação de mangue. Olha só, veja-se aqui o mapa que representa a distribuição da vegetação no Brasil. Nós temos floresta amazônica, se localiza-se nas áreas clima equatorial, a caatinga nas áreas de clima semiárido, cerrado e a mata atlântica nas áreas de clima tropical típico, a vegetação litorânea nas áreas clima tropical úmido e a mata de araucárias e campos nas áreas de clima subtropical. Aí você está vendo o mapa, certo? Esse mapa é a distribuição das vegetações, ó. Você está vendo? Essa área aqui todinha verde é a floresta amazônica.
Essa verde claro é a floresta tropical. A rosinha aqui, ó, é a mata de araucárias. E a marrom, laranjada. A laranjada é cerrado. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, certo? Cerrado. Temos a vermelha, a caatinga, temos o marrom aqui, ó. Só aqui o marrom, Pantanal. Nós temos o campos aqui, ó, amarelo aqui, 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 aqui. Temos a amarela. A mata dos cocais. Mata do cocai só aqui, ó. Só em Maranhão. E nós temos também a vegetação litorânea, ó. Aonde aqui, ó, recebe os ventos, aqui, ó, do oceano. Aqui, ó, toda essa parte aqui, onde tem o oceano, ó. Toda essa parte aqui, onde tem o oceano, ok? Então, esse mapa aqui é o mapa da vegetação natural do Brasil. Ela está essa distribuição, ela é original, ok? A fonte, pesquisa, Atlas do Brasil. Aí temos todas as informações que tem que ter no mapa, tá? Temos a linha do Equador, ó, a linha do Equador. Temos o Oceano Atlântico, a linha aqui, ó, Trópico de Capricórnio. Temos a Roça do Vento, certo? Aqui nós temos o Oceano Pacífico. Aí eu vou fazer algumas perguntinhas, ó. Clima que apresenta chuvas abundantes durante o ano todo. Qual? O que você respondeu? Isso, equatorial. Clima com duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Qual? Ainda lembra? Isso, tropical. Clima que apresenta elevada temperatura e pouca chuva. 1, 2, 3. Semiárido. Clima que predomina os estados na região sul do Brasil. Qual? Subtropical. Fenômeno que pode ocorrer durante o inverno em decorrência do clima subtropical. 1, 2, 3 e a neve. Único estado da região sudeste em que o clima subtropical predomina. Oi? Qual? São Paulo. O único estado da região nordeste em que o clima equatorial predomina. Qual? Maranhão. Muito bem, isso mesmo. Aí você vai fazer sua atividade, ó. Temos trabalho, certo? Trabalho, vale 2 pontinhos, ok? Certo? Trabalhinho, vale 2 pontos. Não esqueça de enviar as atividades, tá? Para mim, vai valer como participação, ok? Tchau, crianças. Até a próxima videoaula.